Hoje estamos na nossa aula de número 34. Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a indução e o conceito. Essa aqui é a nossa penúltima aula sobre Sócrates, não lembro? Deixa eu conferir aqui para dar uma olhada. A indução e o conceito. Exatamente. Última aula. Vamos hoje falar um pouquinho mais sobre as interpretações ali de Aristóteles, de Platão, de Xenofonte, sobre o método e a metodologia de Sócrates. Nossa penúltima aula é sobre Sócrates, como havia dito, sétima aula, serão 8 aulas aí sobre Sócrates, e vamos ver um pouquinho o que é essa indução, o que é esse conceito, e como que a filosofia de Sócrates contribui para o pensamento de outros autores, para o legado aí do pensamento ocidental. Já vou dizendo também, pessoal, eu não sei como que vai ficar a qualidade desse vídeo. Pode ser que para vocês não faça muita diferença. É que na verdade queimou o monitor do meu computador. Daí eu estou usando um outro monitor aqui reserva. Daí esse monitor é diferente. Eu não sei como que vai sair essa gravação. Porque eu gosto de deixar, digamos assim, o texto e fazer a leitura. Mas eu, por exemplo, quando acesso do celular, dos outros computadores, eu vejo que dá para ler o texto, dá para acompanhar, mas hoje eu não sei. Estou gravando essa primeira aula aqui depois do monitor queimado para ver como que vai ficar. Espero que não atrapalhe ali a qualidade da leitura. Mas vamos lá. Aristóteles caracterizou a investigação de Sócrates do ponto de vista lógico. A leitura que Aristóteles faz de Sócrates é uma leitura de cunho lógico. Por quê? Porque o Aristóteles ele é um cientista, o Aristóteles ele é um físico, ele é um biólogo, ele está interessado justamente na investigação. E uma das formas e um dos métodos, digamos assim, investigativos da ciência é o método indutivo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. E a indução, pelo menos ali na perspectiva de Aristóteles, é aquilo que caracteriza o pensamento de Sócrates. Em relação ao Aristóteles ser cientista, muita gente questiona. Às vezes é porque eu tenho a formação em física, daí eu assisto alguns professores falando do Aristóteles e os caras descem a lenha no Aristóteles, como se o Aristóteles fosse a desgraça da humanidade dentro do ramo da física. Mas, na verdade, as pessoas se esquecem que o Aristóteles foi um pioneiro, ou seja, foi uma das pessoas que começou os estudos da física, começou os estudos da natureza. Obviamente as ideias dele seriam contestadas, porque olha a época que ele está escrevendo, e obviamente ele também analisou justamente a natureza, a realidade, sem nenhum tipo de equipamento científico, sem uma matemática rigorosa. Entretanto, a gente não pode descer a lenha nesse autor falando assim, você não pode ser como Aristóteles, porque Aristóteles é burro, é isso, aquilo. Não, isso a gente não pode dizer, porque o Aristóteles ele começa um tipo de investigação que aos poucos vai se desenvolvendo. Ele é um pioneiro, foi um visionário, trouxe muitas ideias para física, para biologia, para arte, como a gente vai ver lá nas aulas sobre Aristóteles. E julgar o Aristóteles e falar assim agora, não, Aristóteles está errado, completamente errado, sim, ele está errado, obviamente, mas dizer que a investigação dele não é importante, que a gente tem que evitar, é um grande erro. A gente tem que entender qual que é o contexto do autor, onde que ele está. O Aristóteles ele procurava a verdade. Provavelmente ele não se importaria se alguém chegasse lá e falasse para ele: "Ó, Aristóteles, suas ideias estão erradas por causa disso, disso e disso." Ele ia falar: "Não, realmente seu argumento é válido, desde que a pessoa conseguisse provar realmente que aquilo é como é." E ele justamente mudaria de opinião. Agora, uma posição assim detestável seria uma posição onde a pessoa, ao se confrontar com a verdade, não aceita ela, né? Como foi utilizada a filosofia do Aristóteles ali, principalmente pela igreja, pelo medievo e até a época de Galileu, Kepler, onde Aristóteles era utilizado ali como princípio de autoridade. Se o Aristóteles disse, então tá certo e ninguém pode refutar. Isso aí já é um problema dentro da história da filosofia. O argumento de autoridade não justifica a verdade e a validade de uma ideia. Aristóteles por si só tinha a mente aberta e provavelmente reveria seus conceitos se ele fosse questionado e criticado sobre eles. Mas a maneira como utilizaram o Aristóteles
foi uma maneira de que é como se fosse assim, né? Se o Aristóteles falou, tá falado e ninguém pode falar ao contrário. Ah, o Galileu tá falando diferente do Aristóteles, vamos queimar o Galileu. O Kepler tá falando diferente, o Giordano Bruno tá contradizendo Aristóteles, então é eles que estão errados, porque é o Aristóteles que tá certo. Não, essa não é uma visão de Aristóteles, mas é uma visão que foi feita do Aristóteles e provavelmente os físicos têm esse ranço justamente por causa desse princípio de autoridade. Mas Aristóteles por si só tem o seu valor, conforme a gente vai ver nas nossas aulas sobre Aristóteles. Só achei justo comentar sobre isso, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Aristóteles nessa aula, sobre a interpretação dele sobre Sócrates. Daí me veio à cabeça essa ideia. Então, pelo fato dele ser um cientista, ele justamente vai ver Sócrates a partir desse viés. Porque conforme a gente vai ver em Aristóteles, a ciência é aquilo que é justamente o estudo do necessário, daquilo que é. Então a ciência é muito importante dentro da perspectiva do Aristóteles, conforme a gente vai ver lá no futuro. Agora uma citação de Aristóteles. Duas coisas se podem com boas razões atribuir a Sócrates: os raciocínios indutivos e a definição do universal, e ambas se referem ao princípio da ciência. Então veja, o Aristóteles está dizendo lá na obra Metafísica que a Sócrates podem ser atribuídas duas coisas. Primeiro, o raciocínio indutivo, que a gente vai ver daqui a pouco o que é um raciocínio indutivo, e também a definição do universal. E tanto o raciocínio indutivo quanto a definição do universal são princípios da ciência. Ou seja, o que o Aristóteles está querendo dizer? Que Sócrates faz ciência. Essa é uma perspectiva diferente sobre Sócrates. Por quê? Porque a gente já está acostumado a ver Sócrates como autor que está dentro do campo da ética, dentro do campo da moral, e isso é verdadeiro. Mas quando a gente pensa agora Aristóteles pelo princípio da ciência, isso é diferente. Você fala assim, nossa, nunca tinha pensado dessa maneira. Vamos ver a justificativa agora de Aristóteles. Por que Sócrates ele trabalha com raciocínio indutivo e por que ele trabalha com essa definição do universal? Vamos ver como que isso aparece no Sócrates. O raciocínio indutivo é aquele que, do exame de um certo número de casos ou afirmações particulares, conduz a uma afirmação geral que um conceito exprime. Então, o que é esse raciocínio indutivo? A indução é o seguinte. Um exemplo. Eu vejo coisas particulares acontecendo. E dessas coisas particulares, dessa sequência de coisas, eu crio uma ideia universal. Eu crio um conceito universal. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu vejo um objeto cair, né? Eu estou com um objeto na minha mão, solto o objeto cai. A maioria dos objetos caem. Então eu estou vendo casos particulares. A maçã cai, a árvore cai, o livro cai, a folha cai, o cabelo cai, o pozinho cai, a pedra cai, tudo cai, né? Quase tudo, né? As coisas caem. Se as coisas caem, eu estou vendo essas coisas particulares, logo deve ter uma ideia universal que explique por que essas coisas caem. Então, de uma queda de uma coisa, eu vou criar uma lei universal sobre a queda desses corpos. É famosa aquela história, provavelmente isso é uma mentira, mas aquela história do Newton que estava embaixo da árvore e caiu uma maçã em cima da cabeça dele. E dessa maçã caindo, ele justamente elaborou um conceito universal, que seria a ideia da gravitação, tentando mostrar por que os corpos caem. Então, acho que essa é a ideia. O que é indução? Indução você parte de casos particulares e cria uma ideia, uma lei geral. A gente vai ver uma série de induções dentro do pensamento de Aristóteles. E para ele, esse é um dos princípios da ciência. Porque o cientista experimenta uma coisa, experimenta outra, logo ele cria uma lei universal para tentar explicar esses fenômenos, para tentar explicar por que essas coisas particulares se comportam de tal maneira. Então, o Aristóteles defende que Sócrates foi quem começa esse método indutivo, esse raciocínio indutivo, e esse é um dos princípios da ciência. Essa ideia de indução como princípio da ciência vai aparecer muito forte lá no período moderno, bem no comecinho da modernidade,
com o pensamento de Francis Bacon. Tem muita gente que fala assim, Francis Bacon ainda está lá no Renascimento, né? Não, ele está lá na modernidade, junto com René Descartes, está bem próximo daquele período. E para o Francis Bacon, um dos princípios da ciência é a indução, é esse método aí de partir dos particulares e chegar a ideias gerais. Já no nosso período, mais para frente, ao filósofo austríaco, se não me engano, acho que não lembro agora de cabeça, o Karl Popper. O Popper vai dizer que o princípio da ciência não é a indução, mas, na verdade, a dedução. E essa é uma ideia ousada de Popper. Por quê? Porque, segundo o Popper, não existem induções suficientes que justifiquem uma ideia, uma lei geral. Por exemplo, eu vejo um cisne branco. Eu vejo 2 cisnes brancos, eu vejo 3, 4, eu vejo 1000 cisnes brancos. Então, desses casos particulares, eu vejo um cisne, 2 cisnes, 3 cisnes, todos eles são brancos, logo eu crio uma ideia universal. Qual que é a ideia universal? Todos os cisnes são brancos, porque todos que eu vi são brancos. E o Popper se pergunta, com razão, a indução é suficiente para criar uma regra ou lei geral que seja uma verdade, digamos assim, absoluta? Não. Por quê? Porque quantos casos de cisnes brancos é preciso para que eu crie uma lei universal, para que eu crie uma ideia de que todos os cisnes são brancos? Não tem um número, Eu posso ver 1000, 2000, 3000, 1 milhão, e isso não justifica essa ideia universal. Por quê? Porque basta apenas um cisne que não seja branco para quebrar essa ideia, essa teoria, essa lei. Então, eu vi minha vida inteira eu vi cisne branco. De repente, eu vejo um cisne preto. A hora que eu vejo esse cisne preto, ele coloca toda a teoria, digamos assim, abaixo. Então, toda a teoria que eu havia criado vendo o cisne branco por indução, ela cai. Por quê? Porque eu vejo uma outra ideia ali, digamos, eu vejo um outro objeto particular que quebra a minha teoria. Então, para Popper, a ciência trabalha com a dedução. Então, ela vai do universal para os casos particulares. Então, dentro desse universal, todos os cisnes são brancos, ela vai procurar os casos particulares. E quando ela vê, não, tem um cisne preto, então nem todos os cisnes são brancos, mas ela vai tentar explicar por que a maioria, pelo menos, aparece ou aparenta ser. Então, para Aristóteles, o princípio da ciência é a indução, parte de experiências particulares para chegar a uma experiência universal. Platão já vai trabalhar com uma outra coisa. Platão vai trabalhar com o método dedutivo. Platão é o autor dedutivo da dedução. Ele parte da ideia geral, da substância geral, para daí explicar os casos particulares. De um mundo das ideias, que é geral, a gente explica, digamos assim, o mundo sensível, o mundo da realidade. Então, enquanto Platão parte mais da dedução, Aristóteles parte da indução. E, segundo Aristóteles, esse método indutivo aparece dentro do pensamento de Sócrates. Por exemplo, no Gorgias, que é um diálogo platônico, das afirmações de que quem aprendeu arquitetura é arquiteto, quem aprendeu música é músico, quem aprendeu medicina é médico, Sócrates chega à afirmação geral de que quem aprendeu uma ciência é tal qual foi tornado pela mesma ciência. Então a gente percebe lá no Gorgias platônico que justamente o Sócrates vai trazer uma ideia, isso aqui a princípio é de Sócrates, não de Platão, de que quem pratica uma arte vai se tornar um mestre daquela arte, né? Então você aprendeu arquitetura, você é arquiteto. Aprendeu música, você é um músico. Você aprendeu medicina, você é um médico. Então ele chega à afirmação de que quem aprende a ciência, quem aprende uma determinada ciência é tornado algo por essa ciência. Então, de um caso particular, você consegue justamente ver esse universal surgindo, esse universal aparecendo. O raciocínio indutivo dirige-se, portanto, para a definição do conceito. Então, esse raciocínio indutivo de casos particulares, ele vai se dirigir para o conceito. O que é conceito? O conceito é uma definição geral daquilo que a coisa é. Então, de casos particulares, vamos chegar ao conceito que é universal. E o conceito exprime a essência ou natureza de uma coisa, aquilo que verdadeiramente a coisa é. Então, assim,
de um homem particular, de João. Eu conheço João, eu conheço Marcelo, eu conheço Mariana, eu conheço Paula, eu conheço isso, eu conheço aquilo. De pessoas particulares, eu vou chegar a um conceito universal de homem, homem no sentido geral. E esse conceito de homem explicaria justamente o que é Marcelo, o que é João, o que é Paula, o que é Adriana, o que é isso, o que é aquilo. Então, o conceito universal de homem explica o particular, mas é pelo particular, é por esses particulares que eu chego a uma ideia geral, e esse é um dos princípios da ciência. Então eu estudo casos particulares para chegar a uma lei, uma definição, um conceito geral. O conceito exprime a essência ou natureza de uma coisa, e a natureza é universal. Essa ideia da natureza ser universal, ela é uma coisa assim muito comum dentro da história da filosofia ocidental. Existe um autor da antropologia lá, que é o Eduardo Viveiros de Castro, que ele vai dizer que a natureza não é uma coisa universal, mas a natureza é uma coisa particular, e ele traz essa ideia aí, que é uma ideia revolucionária, digamos assim, nova, porque ninguém havia pensado dessa forma. Para todas as pessoas, de maneira geral, para quase, digamos assim, toda a história da filosofia ocidental, quase toda, né? A natureza é uma coisa universal, porque ela se remete a definição geral de uma coisa. O homem, de maneira geral, é a definição, é o seu conceito de homem, o que ele é, e isso explica o homem em particular. Mas o Eduardo Viveiros de Castro, ele vai trazer a ideia de que a natureza é particular e a cultura é universal. Então ele vai inverter essa ordem, digamos assim, vai inverter esses polos aí dentro da história do pensamento. Mas aqui em Sócrates, então, ainda, né, esse conceito vai exprimir o que uma coisa é, portanto, a sua substância, a sua essência. E aqui a gente volta a toda aquela investigação dos filósofos pré-socráticos, que eles buscavam o princípio, a arqué de todas as coisas, ou seja, buscavam a substância. E Sócrates também busca a substância das coisas, mas não das coisas da natureza, e sim das coisas relacionadas ao homem, conforme a gente já viu. Este procedimento, nota ainda Aristóteles, foi aplicado por Sócrates apenas nos argumentos morais. Então Sócrates utiliza esse procedimento, esse método, digamos assim, não para tentar entender o que é o mundo, o que é a natureza, o que é o cosmos, mas para entender o que é o homem. Então esse método indutivo é utilizado justamente para atender às exigências, digamos assim, humanas. Efetivamente, ele não se ocupa da natureza. Nos argumentos morais, procurou o universal e assim levou a sua investigação para o terreno da ciência. Então, veja, mais uma vez, Sócrates não está interessado em questões físicas, químicas e biológicas, está interessado em questões éticas, em questões morais. Por exemplo, quando Sócrates vai justamente conversar com uma pessoa sobre o que é a coragem, então a pessoa tem uma ideia particular do que é coragem. Os seus interlocutores vão dar ideia. Coragem é isso, coragem é aquilo, vão dar um pitaco. Sócrates não quer o particular da coragem, ele quer o universal. Sócrates quer a definição, ele quer a essência, ele quer a natureza da coragem. Então, de casos particulares de coragem, coragem para mim é isso, coragem para mim é enfrentar o bandido, coragem para mim é bater em todo mundo, coragem é ser inteligente o suficiente para fugir de uma batalha. Existem várias definições, o que é ser corajoso. Então, Sócrates não quer esses casos particulares, mas ele quer um universal, ele quer uma coisa que abrange todas as coragens, ele quer uma definição de algo que defina a coragem como ela é. Então ele está procurando o universal dentro desses particulares, e isso aí é um método da ciência. É a mesma coisa, né? Eu vejo como objeto cai, objeto cai, objeto cai. Então o que eu vou procurar? Eu vou procurar um conceito que explique por que os objetos caem, e eu chego à teoria da gravitação universal. Mas tem objeto que não cai, tem objeto que sobe. E aí, como é que você explica? Então aí você vai justamente estudar outras ideias para tentar justificar por que aquele caso particular o objeto está subindo, e você chega a novas regras e novas leis. É assim que se desenvolve a ciência. A ciência consegue fazer a explicação da realidade, mas sempre aparece um caso ou outro que foge a essa regra, a essa lei, e é justamente aí que a gente tem que operar, tem que tentar buscar justamente o entendimento, a compreensão, para ver por que esse objeto está se comportando de forma diferente. Toda a história da física é mais ou menos assim. Quando a gente pega, por exemplo, lá
Newton, o Newton quer explicar coisas que não ficaram claras dentro do sistema de Galileu e nem do sistema de Kepler. O Newton vai fazer uma junção, digamos assim, uma fusão da física terrestre de Galileu com a física celeste de Kepler. Quando a gente pega o Galileu, tinha coisa que ele não conseguia explicar. A teoria dele é uma teoria que estava mais correta que a teoria de Aristóteles e de Ptolomeu. Mas mesmo assim tinham coisas que ele ainda não explicava. E daí tem que surgir lá Galileu, Kepler e Newton para tentar explicar coisas que a teoria anterior não explicava. E a mesma coisa, a física vai se desenvolvendo, vão surgir lá autores como Maxwell, que vão trabalhar a termodinâmica, existem mais para frente lá autores como Planck, que vão dar origem à física quântica, Einstein com a física relativista, e todos eles vão tentar explicar aspectos da realidade que não eram explicados pelas físicas anteriores. Por exemplo, quando Einstein vai justamente fazer a predição daquele astro, daquela estrela que não teria como aparecer porque ela estava, digamos assim, numa curvatura, numa parte da Terra onde ela não poderia ser vista, ela estava, digamos assim, no outro polo, e durante um eclipse essa estrela foi enxergada. Justamente Einstein vai tentar trazer uma ideia que dentro da teoria de Newton não poderia ser explicada, que é justamente a ideia de que uma onda eletromagnética ou a luz, da maneira que a gente observa, ela faz uma curva justamente por causa da curvatura do tempo e do espaço. A ideia também de um universo que se curva, que se dobra, toda essa ideia hoje complexa de buraco negro, de horizonte de eventos, tudo isso são coisas que não podem ser explicadas pela física convencional, pela física clássica. Mas a física clássica ainda funciona, é óbvio. E então acho que é justamente essa a ideia. A ciência cria leis, regras gerais que explicam as coisas, mas existem casos que fogem a essa explicação e o cientista vai lá e tenta explicar por que essa coisa se comporta diferente e ele acaba desenvolvendo um outro ramo ali do conhecimento. Portanto, a Sócrates cabe o mérito de ter sido o primeiro a organizar a investigação segundo um método propriamente científico. Geralmente a gente considera que ali Aristóteles, Arquimedes são os primeiros autores a justamente terem trazido a ideia de um método científico. Aqui o Aristóteles simplesmente traz a ideia de que provavelmente foi Sócrates quem começou esse método, mas não é um método voltado para a ciência da natureza. É ciência, mas é uma ciência que trata do homem e tentando entender o que é o homem, o que pertence ao homem, os valores do homem, a ação, o comportamento, tudo isso é explicado dentro desse método, dessa investigação socrática. O saber de que quer despertar a necessidade e o interesse nos homens deve ser uma ciência alcançada segundo um método rigoroso. Então esse saber que o Sócrates procura justamente investigar dentro do homem, dentro do ser humano, porque é isso que ele faz, exortar o homem à pesquisa, esse saber deve ser uma ciência. Por quê? Porque sendo ciência, ela é uma coisa que pode ser alcançada por qualquer homem. Se ela fosse uma coisa como para Protágoras, que não é ciência, mas é algo relativo, isso aí é uma coisa que não pode ser alcançada. Mas qualquer um chega à sua concepção, sua definição e tá bom. Não tem um fundamento ali da verdade. Mas Sócrates mostra, isso é ciência porque ele possui a sua verdade, ele possui a sua necessidade. Portanto, todo mundo pode alcançar. Não é uma coisa relativa, mas pode ser alcançada por qualquer pessoa. Por exemplo, qual a diferença entre religião, por exemplo, e ciência? Religião, o homem lá dentro da igreja vai falar na língua dos anjos, ele vai falar que sente Deus, isso, aquilo. Mas como é que você sabe que ele está mentindo ou não? O cara começa a falar um monte de língua lá e fala a língua dos anjos. Como você sabe que aquilo não é uma mentira? Não tem como você entrar dentro dele e saber se ele está realmente inventando uma situação ou se ele realmente está sendo ali estimulado por alguma coisa. Já dentro da ciência, não. Se um cientista descobre, por exemplo, uma molécula, ele fala assim, essa molécula é nova, ninguém nunca viu. Você tem que ir lá, seguindo o mesmo caminho, o mesmo passo que ele, e também enxergar essa molécula. Na ciência, tudo aquilo que é mostrado, tudo aquilo que é visto, tem que ser visto por qualquer pessoa que tenha aqueles meios de fazer a verificação. Então essa é uma das diferenças entre ciência e religião. A ciência você tem a investigação
E você tem investigação que pode ser justamente vista por qualquer um, pode ser experimentada por qualquer um. E dentro da religião você já não tem. Cada um sente o que quer, né? Você sente Deus, você não sente, você fala a língua dos anjos, você não fala, você incorpora espírito ou não, eu não sei, né? Eu não estou falando que isso é certo ou errado. Mas dentro da religião você não tem isso. Parece que é uma coisa particular de cada um. Nem todo mundo sente a mesma coisa. Já na ciência, não. Na ciência, a investigação que você faz, o artigo que você publica, tem que poder ser posto à prova. Você tem que poder verificá-lo. Então isso é ciência. Para Sócrates, o homem pode alcançar a virtude, a ciência, ser conhecida conforme a gente viu na aula anterior, e pode ser alcançada por todo mundo, e essa é uma coisa positiva. Lá para Protágoras, o sofista, não. A virtude é uma coisa que você vai desenvolvendo ali, justamente com a argumentação, com a cultura, e não é para todo mundo. Algumas pessoas vão alcançar, outras não vão. E acho que essa é a grande diferença entre os sofistas e Sócrates. Mais uma das diferenças, né? E efetivamente, só uma ciência deste gênero, com a sua perfeita objetividade, permite aos homens entenderem-se e associarem na livre investigação comum. Perdão, na investigação comum, não tem livre nenhuma ali. Permite aos homens entenderem-se e associarem na investigação comum. É óbvio, porque quando o homem faz uma ciência desse tipo, uma ciência indutiva, que justamente. A ciência dedutiva também, né? Tô falando aqui só porque é indução, no caso. Quando o homem faz esse tipo de ciência, há uma objetividade, portanto, todas as pessoas podem chegar aonde uma determinada pessoa chegou. Não é uma coisa assim relativa que um vai chegar, outro não vai, por aí vai. Não. Se todo mundo se dedicar à investigação, todo mundo chega, e isso é uma coisa comum, e há uma maneira de se associar. A filosofia de Sócrates é uma filosofia associativa nesse sentido, porque não é uma filosofia feita isolada, mas é necessário a relação entre os homens. A filosofia para Sócrates é a investigação de si e a investigação dos outros também, conforme a gente já viu. Então, os homens se entendem, conversam, dialogam, se examinam, se investigam e eles chegam em um lugar comum que é a virtude. Só como ciência, a virtude é ensinável, diferente lá da sofística. Virtude, para os sofistas, não é uma ciência, é uma coisa que você pagou, eu vou te ensinar, mas não quer dizer que você vai aprender também, vai depender da tua capacidade intelectual. Para Sócrates, não. Virtude é uma ciência e só dessa forma ela pode ser ensinada, porque a ciência pode ser ensinada para todos. Foi posto em dúvida o valor do testemunho aristotélico sobre o significado lógico da investigação socrática. Então, muitas pessoas colocaram em dúvida justamente esse significado lógico atribuído à filosofia de Sócrates por Aristóteles. Primeiro, digamos assim, pelo fato da autenticidade, porque não se sabe se Aristóteles teria sido o primeiro realmente a fazer essa análise sobre a filosofia de Sócrates. As afirmações de Aristóteles derivariam das de Xenofonte e estas, por sua vez, das platônicas. Então, talvez as afirmações de Aristóteles tenham derivado ali de Xenofonte e, por sua vez, de Xenofonte tenham derivado ali de Platão. Então, essa investigação que Aristóteles faz é que você fala assim, nossa, uma investigação original, nunca tinha visto dessa forma. Alguns autores se questionam se realmente é uma investigação original ali feita por Aristóteles. Por outro lado, ainda que se atribua todo o valor aos testemunhos de Aristóteles e de Xenofonte, não se seguiria daí que caiba a Sócrates o título de inventor do conceito, pois que investigou apenas conceitos éticos práticos e estes exprimem não aquilo que realmente é, mas aquilo que deve ser. Então essa é uma leitura que o Abanhanho faz e se questiona justamente, né, se realmente Sócrates é o inventor. A gente pode dizer, Sócrates, você inventou o conceito. Por quê? Porque ele teria investigado apenas no ramo ético prático, ou seja, num tipo de filosofia do dever ser e não de uma filosofia do ser. Como assim? Que história é essa? Por exemplo, a ética e a moral tratam daquilo que deve ser. Se a coisa deve ser, não quer dizer que ela seja. A ciência não, a ciência trata do ser. Ciência trata daquilo que é e não tem como negar.
Objeto da ciência é aquilo que pode ser estudado, compreendido por todas as pessoas que vão lá e fazem a investigação, porque ela é uma coisa que estuda o necessário. Essa é uma definição bem aristotélica de ciência. Já a ética, a moral, não são ciências do ser, mas são ciências do dever ser, ou seja, uma coisa que pode tanto ser quanto não ser. Então, questiona-se, Sócrates realmente inventa o conceito? O conceito é a definição da coisa. Ele traz definição da coisa? Traz, mas numa característica ética e moral, ético-prática, ou seja, de uma coisa que deve ser, mas que talvez não seja, diferente da ciência que é e não tem como não ser. Aquela discussão lógica de Parmênides, veja, ela aparece aqui também. Uma coisa é aquilo que ela é o ser, e o não ser é aquilo que não é. Ética tá aí no meio caminho entre o ser e o não ser, porque ela é do dever ser. Pode ser que seja ou pode ser que não seja. Então, será que a gente realmente pode atribuir Sócrates a criação desse conceito, sendo que o conceito que ele traz é um conceito ético e moral e não um conceito científico que é necessário? Então, essa é a questão, o questionamento que se faz ali, a descoberta de Sócrates. A sua obra científica não apontava para o conhecimento, mas era a reflexão crítico-normativa em torno do fazer e do viver do homem. Ou seja, essa obra do Sócrates não era voltada para a ciência, para o conhecimento da natureza, conforme a gente já viu. Não era para o conhecimento, mas era uma espécie de filosofia voltada para questões, para reflexões crítico-normativas, ou seja, crítico-normativa quer dizer que existem normas que vão conduzir o homem. Como eu vivo a minha vida, o que eu faço para ser feliz? Eu vou seguir uma norma. Então a filosofia de Sócrates é normativa, porque ela vai estabelecer uma norma para o homem ser feliz. E qual é essa norma? É justamente ser virtuoso, seguir a virtude, que é o caminho da ciência. Então em Sócrates a gente vê que é muito difícil justamente entender o que é essa ciência, essa virtude, dentro do escopo maior da ciência, como a física, a química, a biologia. A gente entende o que é ciência na perspectiva de Sócrates? Sim, mas qual a relação disso com uma ciência física, química e biológica? A relação está justamente nessa ideia do conceito universal. Mas muitos autores têm ainda ficam com o pé atrás de dar essa definição, falar que o Sócrates é o criador e inventor do conceito. Ora, precisamente aquilo que estas considerações têm de verdadeiro revela o mérito indubitável de Sócrates como iniciador da investigação científica e confirma o testemunho de Aristóteles. Então, pelo menos aqui, a Bahiani traz a ideia de que isso mostra que Sócrates tem justamente um mérito indubitável, essa perspectiva da Bahiani, de que Sócrates é o iniciador da investigação científica. Sócrates começa aquilo que vai ser a ciência dentro do Ocidente, mas muitos autores vão ficar com o pé atrás de fazer essa afirmativa, visto que Sócrates está dentro de um campo ético e moral e não está dentro do campo da ciência pura. Então, será que Sócrates realmente pode ser considerado iniciador da investigação científica, sendo que ele não faz ciência, ele não está interessado em física, nem química, nem biologia? Então, essa é uma questão interessante. Outros autores ali dentro da filosofia contemporânea vão tentar colocar o Sócrates dentro de uma corrente da filosofia chamada de filosofia analítica. A filosofia analítica ela vai começar com um autor chamado Frege, que é um filósofo matemático, que ele justamente vai trazer a ideia de que a filosofia ela deve ser um estudo da linguagem. A linguagem deve ser a mais clara possível, sem ambiguidades. A linguagem, principalmente a científica, ela tem que se expressar de uma forma que ela não gere ambiguidades e incertezas. É o Frege que vai começar essa corrente, que é a filosofia analítica, que vai desenvolver ideias da ciência, que vai desenvolver depois, mais tarde, ideias da computação, da programação, na busca de uma linguagem universal que justamente seja livre de ambiguidades, de coisas incertas, uma linguagem perfeita, uma linguagem logicamente perfeita. E muitos autores vão colocar o Sócrates dentro dessa ideia, falando que Sócrates também teria sido o iniciador da filosofia analítica, porque Sócrates está buscando uma definição de um conceito. Por exemplo, quando Sócrates quer entender o que é a coragem, isso é praticamente um método de filosofia analítica. O filósofo analítico ele vai pegar o que é isso, vamos definir, é a definição
que o filósofo analítico procura. É claro que ele vai querer muito mais que isso, mas é só um começo para você entender. Que era uma definição clara de coragem, e a partir disso a gente vai debater o que ela é. Mas primeiro eu preciso de uma definição. E o Sócrates tem mais ou menos esse método, embora Sócrates não esteja interessado na linguagem. Isso na verdade não é um problema de Sócrates, e a questão da linguagem vai demorar um pouco para aparecer dentro da história da filosofia. A linguagem é o tema central da filosofia contemporânea. Tanto os filósofos analíticos quanto os filósofos da hermenêutica, filósofos analíticos, filósofos continentais, vão se desdobrar sobre o problema da linguagem. É esse o problema da filosofia hoje, da filosofia atual. Sócrates, Platão e Aristóteles não passam por esse problema. Isso aí nem vinha na cabeça deles, porque a preocupação de mundo deles era outra. E, em primeiro lugar, ainda que Xenofonte e Aristóteles tivessem repetido substancialmente os testemunhos de Platão, este próprio fato equivaleria à confirmação dos mesmos por parte de homens que tinham maneira de comprovar a sua exatidão. Então, aqui fica, digamos assim, essa ideia de que Sócrates realmente é o primeiro autor que vai justamente definir o que é o conceito, vai começar essa busca pelo conceito. E os testemunhos de Xenofonte e Aristóteles, se tivessem derivado ou não de Platão, só confirmariam, na verdade, a importância do pensamento de Sócrates e o que ele traz, digamos assim, de especial para a história do Ocidente. Então muita gente pode questionar, será que essa ideia é realmente do Sócrates? Então a gente tem testemunho de autores ali, de especialistas, de muito mais que especialistas, na verdade, porque são caras que criam áreas do conhecimento, e eles justamente trazem essa atribuição a Sócrates. Então a gente pode confia que provavelmente essa ideia aí está correta. Sócrates é iniciador do conceito e iniciador de um método que vai ser muito parecido, se não o mesmo, que o método da ciência. Xenofonte fora aluno de Sócrates, e ainda que os anos decorridos e a sua escassa capacidade filosófica o tornassem pouco apto para compreender a personalidade do mestre, não se pode crer que o tornassem incapaz até de compreender o método da sua investigação. Então, por mais que a gente já tenha visto, a gente vai ver ainda uma aulinha sobre Xenofonte, de que o Xenofonte era dotado de pouco pensamento filosófico, a gente não pode também, de certa forma, desacreditar do autor, porque ele tinha um conhecimento, ele era um cara inteligente também, ele escreve obras, ele escreve livros, ele tem um conhecimento. Por mais que ele não seja assim bom em filosofia, a gente justamente não pode colocar em xeque essa ideia dele de que ele também traz um Sócrates ali que vai investigar o conceito, que vai investigar a ciência, que tem um método, digamos assim, científico, porque provavelmente ele compreendeu isso justamente enquanto ele conviveu ali com o Sócrates. Quanto a Aristóteles, é difícil supor que se teria limitado a reproduzir o testemunho de Xenofonte se este estivesse em contradição com uma tradição que, dentro e fora do ambiente platônico, era viva e operante. Então a gente também traz essa ideia. Alguns autores vão dizer que Aristóteles ali só pega essa ideia do Xenofonte, mas é difícil a gente justamente acreditar que Aristóteles tenha apenas repetido aquilo que o Xenofonte já trouxe. Na verdade, a gente pode perceber que o Aristóteles, justamente, ele sempre traz uma coisa a mais, e justamente ele teria mostrado se essa ideia do Xenofonte ela teria entrado em contradição com aquilo que a tradição platônica justamente traz sobre Sócrates. E na verdade, a ideia que eles trazem ali, por mais que sejam diferentes entre eles, né? Xenofonte é uma coisa, Platão é uma coisa, Aristóteles é outra, o que eles falam de Sócrates converge num determinado ponto. Portanto, provavelmente é uma ideia de Sócrates que bate com aquilo que Sócrates realmente teria sido. Mas a questão fundamental é a do significado que o conceito tem para Sócrates. E o que é esse conceito? O conceito é a definição universal, que é justamente o que tem de especial dentro da perspectiva de Sócrates. Então, dentro da perspectiva de Aristóteles, Sócrates tem duas coisas que remetem ao método científico: o pensamento indutivo, conforme a gente já viu, e essa busca pelo universal. E essa busca universal se dá pelo conceito, que é isso que tem, de certa forma, ali de valioso dentro do pensamento de Sócrates. Indubitavelmente, os conceitos que Sócrates elaborou são todos de caráter ético-prático,
e refere-se ao dever ser e não à realidade de fato. Então, esses conceitos que Sócrates traz, mais uma vez, se referem ao dever ser, porque estão dentro do campo da ética. Dentro do campo da ética, não há uma exatidão daquilo que o homem deve fazer. Então, sempre há um dever ser. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas dentro da perspectiva de Sócrates, há um fundamento que o homem deve buscar. Mas mesmo assim, dentro do campo da ética, ainda há uma liberdade, digamos assim. Agora, a realidade de fato se refere a uma realidade da ciência, que vai estudar aquilo que é e não pode não ser. Não tem como dizer assim, talvez o carbono faça 4 ligações. Acho que às vezes ele faz 3, às vezes ele faz 2. Não, o carbono faz 4 ligações e isso é inquestionável. Agora dizer assim, não, mas tem um carbono que faz uma porque ele quer 2, que ele é livre. Não tem liberdade. Ele faz aquilo, pronto, e acabou. Então, essa ideia. Sócrates traz o conceito dentro de um campo ético-prático do dever ser, e a ciência vai trazer ali um conceito, uma definição do conceito, justamente dentro do campo do ser. Mas qualquer conceito, teorético ou prático, tem por objeto a essência das coisas, o seu ser permanente ou a sua substância. Então, independente se o conceito é uma coisa que vai justamente, se dentro do campo da ética ou dentro do campo da ciência pura, digamos assim, ele sempre vai se remeter a uma essência, a uma substância. Então, conceito é sempre conceito, independente se é ética, se é ciência. Por isso que a Banhani traz a ideia. Sócrates é o iniciador do método científico, independentemente dele não fazer física, nem química, nem biologia. Porque ele estuda uma coisa que é universal. Porque ele vai procurar o conceito que é a definição dessa coisa. Coisa seja substância ou essência, é depois o problema que Sócrates deixaria em herança a seus sucessores e que constitui o tema da investigação de Platão e de Aristóteles. O que é a substância e o que é a essência não é uma coisa que o Sócrates vai investigar. O Sócrates procura a substância ou a essência das coisas. Qual é a substância ou a essência da coragem, do amor, da paz, do homem, da inteligência? Ele vai procurando isso, mas ele não quer saber o que é substância, o que é essência, e isso vai ser a investigação lá de Platão e Aristóteles e dos outros autores que vêm mais tarde. A filosofia de Platão e Aristóteles se sustentam dentro dessa ideia da substância do ser, por isso que eles estão dentro do outro período, que é o período ontológico, período do ser ou da grande síntese. A estrutura da filosofia científica de Aristóteles se deve ao ser. A estrutura do mundo das ideias de Platão também se deve ao ser, se deve a essa substância que vão ser investigadas por esses autores. Sócrates não quer investigar isso, ele quer investigar o que é virtude e como isso melhora o ser humano. Fechou. Próxima aula vamos falar da morte de Sócrates. Sócrates morre, como vocês já sabem, e daí a gente vai fechar nossas aulinhas sobre Sócrates. Então é isso, a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço a todos.